Você já prometeu para Deus que não ia cair de novo e caiu. Chorou, pediu perdão, mas dias depois voltou a cometer o mesmo erro. E sempre parece que aquilo é mais forte que você não tem forças para vencer aquilo. Mas hoje eu quero te contar uma verdade que muda as nossas vidas quando a gente entende isso. Nós não vamos vencer o pecado com forças humanas. Nós vamos vencer o pecado nos rendendo totalmente a Cristo. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana Alves e hoje nós vamos falar desse assunto que é muito importante e precisa ser falado. Como vencer o pecado que sempre volta. A verdade é que o pecado ele não começa quando a gente cai no erro. O pecado ele começa muito antes. Ele começa aqui nos pensamentos, aqui na mente. Sim, ele começa com você pensando, você desejando. E aí vem o que? As pequenas concessões. O que é isso, Gi? As pequenas concessões é quando a gente olha assim e fala: não é nada demais, não tem problema, é só hoje, só dessa vez. E aí é que existe o perigo. Porque quando a gente pensa, a gente acaba desejando, tendo essas pequenas concessões e é aí que a gente cai no erro, cai no pecado novamente. Mas por que ele sempre volta, sempre tá lá, sempre tá voltando? A verdade é que ele sempre volta porque nós tentamos resolver esse problema de forma humana, com as nossas próprias mãos, fazendo promessas emocionais, tentando resolver com a nossa força de vontade própria, humana. E a questão é que a gente só vence esse problema se rendendo totalmente a Deus, tendo um relacionamento real com Cristo, desejando a palavra dele e repugnando, tendo um nojo total do pecado. Porque você lembra do que a Bíblia fala? A carne é fraca. E por isso nós temos que fortalecer o nosso espírito. O nosso espírito ele deve estar muito fortalecido. Porque a carne realmente é fraca. A carne vai cair. Nós somos humanos, mas nós temos um espírito. E nós temos que fortalecer esse espírito para vencer as tentações. Não com a força humana. Porque como eu falei, humano, carne, interligado. Então, nós temos que fortalecer o nosso espírito em Deus para vencer esses problemas, para vencer esse pecado de estimação. O segredo é se render totalmente a Deus, se render totalmente a Cristo. É esse o segredo. É se render a Ele todos os dias, antes do pecado vir. Porque aí quando a tentação vier, quando o inimigo ele vier te oferecer o pecado, você olha para aquilo e você fala: isso daí é uma alegria passageira, eu já tenho a verdadeira alegria, porque tá em Deus, entendeu? É você falar isso. Nesse sentido, eu quero destacar um versículo, que é Gálatas 5,16, que fala assim: por isso, deixem que o Espírito guie a vida de vocês. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não temos mais anseio pelas coisas do mundo, porque o pecado acaba perdendo espaço dentro de nós, porque nós já estamos tão cheios da presença de Deus que nós não precisamos das coisas erradas, entende? Um outro ponto que eu quero destacar é que a intimidade com Deus quebra o ciclo do pecado. A constância na palavra de Deus, a constância em um relacionamento firme e verdadeiro com Deus quebra esse ciclo de volta, de pecado, entende? Do mesmo pecado vir e você pecar novamente, você cair e aí pedir perdão, cair de novo, entende? A constância com Deus quebra isso. O que alimenta o pecado recorrente é a distância de Deus, a distância que nós estamos do Senhor. Então é quando a gente para de orar, para de ler a Bíblia, para de buscar mais dele, para de jejuar, para de querer mais da presença dele, é quando a gente se afasta, a gente se distancia e aí esse pecado se torna cada vez mais recorrente. Porque o coração esfria e aí o inimigo encontra brechas e aí vem a tentação e o pecado surge. A Bíblia fala que se nos arrependermos, verdadeiramente o Senhor é fiel para nos perdoar. Mas a questão é que é antes. A gente tem que cuidar do antes. A gente não tem que esperar vir pra tudo acontecer, não. A gente tem que cuidar no antes de vir, antes de acontecer. Sabe aquele negócio? Cautela. Esteja sempre cauteloso. A Bíblia fala: vigiai e orai. Vigiai não é apenas orar. Nós temos que orar, estar em constante oração, mas também temos que vigiar. A gente vigia tendo essa intimidade.
A gente vigia já estando realmente precavido, ó, com a nossa espada, entende? Com a palavra de Deus dentro de nós. Então a verdade é que para você vencer esse pecado que sempre volta, esse pecado recorrente, é você ter intimidade com Deus. É você se encher tanto do Espírito Santo que você repugna, você tem nojo daquilo que não é de Deus. Quando você vê algo que está fora dos parâmetros do Senhor, está fora do padrão do Senhor, você olha para aquilo e você fala, isso está errado. Você encontra algo dentro de você que se incomoda, sabe? Repugna o pecado. Mas é quando você está tão cheio do Espírito Santo que não tem mais espaço para o pecado. Essa é a verdade. Você vence o pecado recorrente, o pecado de estimação, que em nome de Jesus não vai ser mais de estimação, quando você se enche e rende totalmente a Ele. Se hoje você se encontra no pecado, se você caiu de novo no pecado, o Senhor é fiel para te perdoar se você se arrepender verdadeiramente. O Senhor, Ele te perdoa, mas Ele quer que você seja livre desse pecado. Ele não quer que você fique escravo, porque quando nós pecamos, nós ficamos escravos daquele pecado, daquele erro. E o Senhor, Ele quer te libertar hoje. Quero te falar duas coisas. A primeira é que o pecado não define quem você é. Você é quem Cristo diz que você é. E a segunda coisa é que Ele te perdoa. Ele está de braços abertos para te perdoar se você se arrepender totalmente e verdadeiramente. Que em Cristo há perdão, mas também há poder para que você vença esse pecado. E aqui eu quero destacar um outro versículo para a gente terminar esse vídeo com chave de ouro, que é 1 Coríntios 10, no versículo 13, que diz bem assim pra gente: as tentações em sua vida não são diferentes dasquelas que os outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Ou seja, as tentações que você tem na sua vida, outras pessoas já tiveram e conseguiram vencer em Deus através do poder do Senhor. Então é possível sim que você vença. Espero que essa palavra tenha abençoado muito a sua vida. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de já se inscrever aqui no canal para mais vídeos. E também não se esqueça de também já dar seu like, compartilhar com uma amiga ou um amigo e escrever seu comentário aqui embaixo. Me diz o que você achou desse assunto, que é um assunto que precisa muito ser falado. E além disso, ideias de outros vídeos que vocês querem ver por aqui. E às vezes que você também esteja precisando de um conselho, de uma amiga, enfim. Um beijo, Deus abençoe sua vida e tchau, tchau!